A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. Culturando é um podcast do canal TV Câmara, onde a gente fala de cultura nas suas diversas formas e apresentações. E hoje, particularmente, a gente vai falar não da cultura tal qual a gente sempre trata aqui, mas vamos falar da cultura do conhecimento e da cultura da disseminação da informação e da formação de uma consciência mais cidadã, o que a gente também pode qualificar como cultura no seu sentido mais amplo. Nós temos aqui em Macaé a 15ª sessão da OAB, que é a subseção, no caso da OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma presença marcante, histórica na cidade. E a OAB em Macaé tem uma iniciativa muito bacana, que é levar o conhecimento jurídico e da cidadania, através do conhecimento jurídico, o básico, conhecimento básico, às escolas, às crianças, aos jovens que estão formando o seu entendimento sobre a vida e que precisam muito entender noções jurídicas, noções de cidadania, saber direitos na mesma proporção em que também precisam conhecer deveres, porque só ter direitos sem ter deveres não funciona. A cidadania plena é feita desse binômio. Eu estou recebendo aqui o Dr. Morrand Araújo, que é o responsável por esse projeto, por essa iniciativa, que é o OAB Vai à Escola. Dr. Morrand, prazer em recebê-lo, bater esse papo e desde já parabéns por essa iniciativa, hein? Obrigado, Silvio. Prazer assim, estar aqui contigo nessa tarde, podendo conversar assim, com um projeto que eu tenho tanto carinho, né? A gente iniciou esse projeto está fazendo 4 anos que a gente está tocando esse projeto pela OAB, é uma iniciativa inovadora que a gente contou muito assim com suporte, a chancela, digamos assim, né? Porque a OAB, como o senhor falou, né? Ela é uma instituição que tem muito respeito aqui no município, na região, ou seja, no Brasil, né? A OAB sempre teve uma participação muito importante enquanto instituição. E a gente teve, a partir da gestão da Ana Gleice, né? Que substituiu, né? Sucedeu o Fabiano na OAB, ela me abriu esse espaço, né? Para poder tocar um trabalho que fosse aproximando a OAB da sociedade. E aí o foco que a gente deu dessa aproximação foram as escolas, né? Inicialmente com um grupo pequeno, né? Era eu e mais 2 colegas, eu, o Rix e a Flávia, 2 advogados aqui de Macaé também em região, né? Na verdade a Flávia é de Rio das Ostras. E a gente começou a esboçar um trabalho, né? Desenhar um material didático para ir trabalhar tal. Porque o que eu observava, Silvio? Eu, enquanto pesquisador também, e aí a gente no espaço público conversando sobre o direito, sobre esses temas polêmicos, eu sempre observei que faltam pressupostos, ou seja, uma base que vem antes sobre esses assuntos polêmicos, e eu acho que esses pressupostos são construídos na escola. Como assim pressuposto? Eu vou dar um exemplo, né? Violência. Entender o que é violência, quando está acontecendo a violência. Muitas vezes ela está acontecendo na nossa frente, e principalmente num tema que a gente leva para as escolas, que é a violência doméstica, e a gente não percebe que ali tem uma violência. Apenas a gente repara quando já tem o sangue na mão, quando já tem uma escoriação, uma contusão, assim. E aí quando a gente leva para a escola e explica para a molecada, olha, existe a violência psicológica, existe a violência assim, patrimonial, tal, e demonstrando como que acontece. Melhor, nem demonstrando, mas perguntando para eles se eles vivenciam isso, se eles veem isso na vida deles e tal. Então, a partir disso, a gente começa a dialogar com a realidade deles e explicitando direitos, né? Evidentemente que aí, nesse caso, a gente tem que mostrar os direitos das meninas, principalmente, que nesse tema de violência doméstica, elas são mais aviltadas, né? E, em contrapartida, já os meninos, assim, o como que essa dinâmica é a gente que é o agressor, né? Essa é a o bacana também é que na medida em que você ensina, eu acredito que na medida em que você demonstra como se manifesta essa violência do ponto de vista de quem está sofrendo a violência,
também é um alerta para o comportamento de quem está te ouvindo na escola, sobre aquilo que ele eventualmente possa já ter pensado em praticar ou possa até ter praticado, que também é violência. Sim. Então acaba sendo preventivo dos dois lados, né? Exatamente. E tem uma troca, né? Tem uma troca constante, assim, porque são exemplos que eles mesmos dão, que vivenciam, que enxergam no dia a dia. E assim, eu estou citando aqui o exemplo de violência doméstica, mas nosso trabalho enquanto OAB, enquanto OAB vai à escola, é muito mais amplo, né? Eu mesmo já fui convidado e atuei fazendo palestra para o corpo docente, trabalhando temas como assédio moral, tal, que também é presente na nossa administração pública, infelizmente. São seres humanos trabalhando, enfim. São vários temas, direito consumidor, a gente também tem iniciativas para trabalhar isso. Mas aí eu queria comentar com você aqui um exemplo, né, que é o trabalho sobre cidadania. Sim. Por que cidadania? Né? A gente trabalha nas escolas explicando como é o processo eleitoral, o mais básico possível. Como que o prefeito é eleito, como que o vereador é eleito. E a gente, na troca com os alunos, a gente leva alguns sustos, né, do tipo... fui no Luiz Ride recentemente, a gente trabalhando justamente esse tema, e eu aproveitei o ensejo e perguntei, quem é o governador do estado do Rio de Janeiro? Aí vira um grupo de alunos e fala, o Xandão, né? É o Alexandre de Moraes, que é o nosso governador. Sim, e aí foi uma brincadeira ali na hora tal, e a gente seguiu, continuei perguntando para eles quem era, eles não sabiam que era o governador do estado do Rio de Janeiro. Eles, estudantes de uma escola que é gerida pelo governo do estado, né? Então, assim, a gente vai observando esses gaps, né? Esses abismos que existem, que é a educação, é o conhecimento que aproxima. Para o moleque ver lá, peraí, quem é o governador? Opa, se não tem ar-condicionado na minha sala, né? Que a gente não tem, se meu professor não recebe bem, né? Que é uma regra do governo do estado, né? Isso tem a ver com o meu governador, isso tem a ver com os meus deputados estaduais, né? Então, entender quem é quem nesse negócio aí, né? E assim, a gente encontra, né, Silvio, pessoas que são letradas, colegas assim, que são advogados também, tem nível superior, tem uma formação consistente, mas quando a gente vai perguntar se ele sabe como que o vereador é eleito, ele não sabe. Isso porque, por exemplo, o termo quociente eleitoral, que é como que funciona mesmo, já é um procedimento muito hermético, muito fechado. Então, no meu pensamento... Não é de fácil assimilação, não né? Né? Não sei se você sabe como é que funciona, assim, mas é um cálculo terrível, né? O número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, e aí você acha o quociente, aí o número da lista lá do partido, enfim, é toda uma matemática. Aí depois fica fazendo rodada e roda e pega sobra, e soma o que chegou mais perto, fez 10% do quociente. É uma doideira aquilo. E aí o que a gente observa, né? Quem é detentor desse conhecimento, esse conhecimento atrelado ao poder econômico também, a gente vê quem domina. Né? E aí o trabalho da OAB nesse campo da educação é tentar novamente recompor essas distâncias através da educação. Peraí, o moleque lá ele vai pensar, né? Ele vai, imagina, pelo menos essa é a proposta, né? Peraí, eu preciso de um vereador que seja próximo da nossa realidade, né? Que esteja aqui conosco, né? Então tem tantas barreiras assim, eu tô votando, é o mais votado que entra. É realmente isso? Não necessariamente. Então a gente troca com eles, até porque esse processo eleitoral está sempre sendo revisto, né? Sendo passível de modificação. Isso passa pela democracia, né? A troca cidadã. Mesmo, e aí você vai para as escolas, né? Rede pública e rede privada também? O nosso foco maior é rede pública, mas a gente vai eventualmente na rede privada porque a gente entende que a carência maior está na rede pública e a rede privada, né, evidentemente, pode bancar esse tipo de serviço, enfim, por outros meios. Então, nossa intenção é focada mais em atender as carências. A rede privada pode até inserir como matéria não eletiva, enfim. Pode fechar uma parceria com a OAB e aí seria um trabalho assim porque, por exemplo, nós temos na comissão também acadêmicos. Né? Como é um trabalho que a gente exerce muito a oratória, o domínio do conteúdo, vou dar um exemplo, né? A gente aborda também direito à saúde. Então, quando a gente está discutindo coisas lá, é direitos humanos, né? Sim. O pessoal pensa em direitos humanos, o pessoal só pensa em fuzil, né? Pensa em traficante e fuzil. Direitos humanos têm uma amplitude muito maior. Então, quando a gente aborda, por exemplo, direito à saúde, teve iniciativa de alunos, né? Alunas, é um grupo de meninas lá da minha turma, onde eu estava dando aula de direitos humanos, inclusive, que elas queriam trabalhar a educação sexual nas escolas. E essa educação sexual que elas trabalharam, né, era justamente para a autonomia do jovem, que já tem uma vivência sexual. A gente está vendo aí recentemente esse tema da adultização, né, a gente vê como a vivência sexual ela é iniciada em tenra idade. Jovens que não têm nenhuma noção do que é esse espaço da vida deles, né, que vai fazer parte da vida deles. E a gente se assusta com algumas coisas, do tipo, quando elas estavam explicando, as alunas explicando, sexo oral pode transmitir IST,
Nenhum aluno sabia. Uma informação básica ali, que é quanto à saúde. É um direito deles terem essa informação. Então a gente explica para eles, por exemplo, se você morasse nos Estados Unidos e tivesse um apendicite, quanto você pagaria numa consulta no serviço? $40 mil. Uma cirurgia de apendicite. E na turma... Que é uma cirurgia simples, né? Simples. Isso, aí eu gosto de pontuar isso para eles, que a noção de direitos humanos aqui no Brasil tem uma amplitude muito grande. Por quê? Direito à saúde no Brasil, a pessoa faz no SUS, na turma, normalmente tem alguém que fez a cirurgia de apendicite gratuitamente, ou tem um familiar. E a gente, nesse sentido, faz esse trabalho de valorização do SUS. Né? As pessoas têm uma dificuldade de enxergar como que elas fruem do direito à saúde, porque ela olha para a emergência, né? Ela olha para a fila de espera de uma cirurgia eletiva e tal. Mas o Brasil, na verdade, tem um rol, né, uma gama de atendimento à saúde muito ampla, que se você for comparar com a realidade americana, por exemplo, a gente tem um sistema invejável. Da Europa, inclusive. Né? O NHS é o que chega que tem essa mesma estrutura tão ampla, né? Só que lá tem uma diferença interessante, Silvio. Lá na NHS, né, no National Health System, né, o ministro de lá, o primeiro-ministro, é tratado desse sistema. Né? Aqui ninguém vai numa rede, ou ninguém vai no SUS, né? Vai numa rede de prata, uma rede de cobre, né? Vai nesses lugares. É um pouquinho diferente, digamos assim. Mas como tem país na Europa que o primeiro-ministro pega metrô, viaja de classe econômica, né? Exatamente. Isso tem um aspecto cultural, né? O seu tema aqui desse seu podcast, cultura é um tema muito caro a mim, né? Pelo meu tema de pesquisa, né? Eu pesquiso cultura também e eu gosto de trazer a nossa comissão para pensar justamente esses elementos culturais. Como assim elementos culturais, né? A educação é o que vai sedimentando esses valores na nossa sociedade, valores racistas, valores machistas, valores assim homofóbicos que são colocados. Vai te dar um exemplo de coisa que a gente trabalha na cultura, né? Perguntas simples, do tipo, perguntar para os alunos, quando a gente está discutindo sobre racismo, por exemplo, eu pergunto para eles, quantos médicos negros já atenderam vocês na vida? Porque há uma negação do racismo muito constante. Aí eles começam a se perguntar assim, meu Deus, um levanta a mão e diz, um já me atendeu e tal. E a gente discute sobre esses obstáculos aí na formação. Esse é um outro direito que a gente debate, o direito à educação. A gente explica o ProUni. Muita gente que, na verdade, deveria ser beneficiário do sistema do ProUni nem sabe desse sistema, né? Que é muito benéfico para eles aí, quem estiver assistindo, né? O aluno que é egresso da rede pública, ele pode fazer um nível superior, né, com bolsa integral. Eu tenho, inclusive, vários alunos lá na universidade que são bolsistas do ProUni porque fizeram um SISU com uma nota muito boa, pleitearam a bolsa do ProUni e conseguiram. Então, é uma política pública, né, muito importante. Mas a gente só consegue defender essas políticas divulgando, explicando. E a escola é um espaço que a gente entende como valioso nesse sentido, né? E esses alunos, interessante isso, porque você vai lá na ponta, a OAB sai do escritório e vai lá na ponta, onde tem uma camada da população em formação do seu entendimento sobre o mundo, que são jovens estudantes, e leva esse conhecimento, e não com o didatismo do intelectual, mas pegando exemplos do dia a dia. E aí eu te pergunto o seguinte, Mohamed, você vê muito olhar de surpresa Constante. Nos alunos? Constante. Muito aquela coisa de que ele está sendo surpreendido por uma informação absolutamente fantástica de que ele não tinha a menor noção ou conhecimento. Principalmente, né, se o seu tempo é constante, a surpresa é constante. Eu gosto de lembrar de uma menina no Maria Isabel, né, uma escola que infelizmente tem uma arquitetura que parece um presídio, né? Maria Isabel Damasceno Simão. Esse mesmo. Um prédio muito feio, né? Exatamente. Muito feio, muito feio. Enfim, mas que tem uma escola histórica aqui em Macaé, um espaço, né, que muita gente estuda naquela escola e tal, enfim. É quase uma arquitetura hostil. Sim, né? É um momento cultura, né, também de reflexão histórica, né? As escolas, elas de fato, elas têm uma arquitetura que reproduz a arquitetura da prisão, assim como hospícios, assim como hospitais. Isso aí, quem refletiu sobre isso foi Michel Foucault, é um autor que ele refletiu, inclusive, sobre esse aspecto, né? Mas enfim, a gente leva para as escolas e discute aí essa surpresa que o senhor perguntou, né? Teve um aluno lá no Maria Isabel que ela falou assim, meu Deus,
Eu tô pensando tanta coisa. Por quê? Aquilo que a gente ia discutindo com eles ia aparecendo na vida dela. Foram né? insights, né? Insights, por exemplo, quando a gente trabalha direitos humanos e a gente está falando de direito ao lar, né, à moradia, a gente trabalha com eles, né, não só a questão de, como tem em Macaé, tanta casa sem gente e tanta gente sem casa, né? A gente discute isso com eles, mas também a gente fala sobre a casa enquanto asilo inviolável. Como assim? A casa, ninguém pode entrar na sua casa à torto e à direito. Sim, mesmo a autoridade policial não pode entrar na sua casa sem uma ordem judicial, sem um Nem mandado. nem mesmo o dono do imóvel, para quem paga aluguel, pode entrar na sua casa, porque ele é dono do imóvel, mas ele não é dono da morada. Exatamente. A morada é de quem paga o aluguel. Exatamente. O dono do imóvel bater lá, eu quero entrar, não, aqui você não entra. Não, você tem que notificar com prazo, lá que tem no Sim, contrato, informar sim. quando que você vai visitar, fazer uma vistoria. Porque, de fato, o dono, né, ele imagina que ele tem uma notícia de que está tendo alguma depredação do imóvel. Ele tem direito notificando de fazer uma Sim. vistoria. Tudo bem, não tem problema. Agora, outra coisa é você entrar no espaço... Ele inadvertidamente entrar porta dentro. Não pode, né? Não pode, A casa é asilo inviolável porque é o espaço íntimo do indivíduo. Então, assim, é onde o morrande vai ser quem morrande é, na minha casa, né? E aí, por exemplo, aspectos de gênero que a gente discute com eles. Tem uma estatística do Fórum de Segurança Pública que mostra que mulheres têm o dobro de chances de serem violentadas em casa do que na rua. Então, a gente vê na estatística que o lar é um ambiente que rola esse paradoxo. Qual o paradoxo? A mulher sofre mais risco em casa do que na rua, estatisticamente, né? Sim. É que a estatística mostra. Enquanto o homem, o espaço de casa é o espaço da segurança. Porque normalmente nós, na rua, é que vivemos muita violência enquanto homens, né? Então, esse é um aspecto que a gente conversa com eles. Outro, explicar essa questão da asilo inviolável, né? Quando que pode entrar? Em flagrante, delito, tá ocorrendo um crime, tem alguém apanhando dentro da casa, aí a polícia pode entrar, tal. Enfim, vamos citando os exemplos que estão na Constituição. E é interessante que eles contam histórias da vida deles, da casa deles, da residência deles. Por exemplo, uma residência que teve lá na Nova Holanda, em que fizeram, a gente já foi até visitar lá e tal, que fizeram diversas vezes Troia, Silvio. Você sabe o que é Troia? Troia. Não, eu lembro do cavalo de Troia. Veio o cavalo de Troia na história, né? Isso é algo muito comum na polícia da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, a prática da Troia, né? Que é inspirado no mito da Helena de Troia, do cavalo de Troia. Sim. Como é que funciona? Eles entram na casa de um morador, né? Fazem um cárcere privado com o morador, porque na frente da casa desse morador tem uma biqueira, tem uma boca de fumo. Então é de tal modo que eles conseguem fazer o flagrante ali, né? Esse enfrentamento aí muitas vezes vão alvejar, vão executar a pessoa ali. Eu não estou debatendo isso daqui, não estou debatendo essa operação policial. Estou debatendo o expediente do qual a polícia se utiliza no estado do Rio de Janeiro. Isso a gente vê no Rio de Janeiro, na cidade, com frequência, e a gente acabou vendo aqui em Macaé. Ao ponto dessa moradora, né, isso a partir dos alunos contando, que ela murou a porta da frente da casa dela. De tantas vezes que fizeram Troia na casa dela, ou seja, rendiam, né? Intimidavam ela, diziam, a gente vai usar sua casa, tal. Pergunto, Silvio, vão fazer isso aí lá na favela do Vale dos Cristais? Não vão. Vão fazer isso na favela do Alphaville? Não vão. Na favela do Green Park vai ter isso? E eu vou te perguntar, Silvio, não tem ninguém vendendo droga nesses lugares? Eu me arrisco a dizer que sim. Eu me arrisco a dizer que sim também. Me arrisco a dizer que sim. Porque eu sou advogado, eu tenho outros colegas advogados, criminalistas inclusive, né? E a gente sabe que arma, droga, isso tudo, crimes sexuais, isso acontece também em bairros nobres. Mas em bairro nobre, a entrada na residência vai ser franqueada pelo morador, ou com ordem judicial, com o advogado do lado, entende? É uma outra realidade em que a classe faz muita diferença. Então a gente discute esse tipo de coisa com a molecada. Esse caso aí da Troia foi assustador pra mim, assim. Porque uma coisa que eu ouvia falar, por exemplo, de outros colegas que atuam no Rio de Janeiro, falando desse tipo de expediente, ver que aqui em Macaé acontece isso me assustou, né? Tem um tempo já esse relato, tem uns 2 anos que a gente obteve esse relato, tal. Não sei se segue ocorrendo esse tipo de coisa, mas é uma prática muito infeliz, né? Muito infeliz pra gente. Deve traumatizar o dono da casa, a proprietária, no caso desse exemplo é a proprietária, senhora, né? Deve viver num trauma, num looping de trauma absurdamente grande. E aí você, em algum momento desse trabalho nas escolas, você e seus colegas abrem a palavra para aquela plateia de jovens hiperativos, fervilhando as ideias, se manifestarem e colocarem também as suas questões ou as suas dúvidas. O que é que vem mais deles para vocês?
Posso contar um exemplo? Um exemplo concreto que está no nosso material. A gente tem um material sobre bullying e cyberbullying. E esse é o exemplo que eu uso também, inclusive em sala de aula, para distinguir o que seria um trabalho de ciência, em ciências sociais, do que é uma hipótese ainda. Ou seja, eu tenho hipótese, mas ela ainda não é confirmada. Eu não tenho a ciência dizendo assim, fiz a pesquisa, demonstrei essa relação. É isso aqui. Vou dar um exemplo do que existe, de pesquisa que demonstra. Quanto mais arma na rua, maior a violência, maior a letalidade. Sim. Isso tem pesquisa mostrando já isso. Aí eu vou dizer o que é o exemplo que eu tenho visto em sala de aula. A gente faz esse trabalho de bullying e cyberbullying que a gente inicia com imagens. A gente bota imagens pra molecada dizer se aquilo ali é violência ou não. Então bota uma imagem que tem só a silhueta de uma mulher com as mãos assim espalmadas e um camarada com a mão estendida assim. Aí eu pergunto pra eles, aqui tem violência? A molecada, tem. Na hora eles dizem que tem. Eu até brinco com eles. Ela não pode estar fazendo oração? Ele não tá pedindo a unção do Senhor pra ela? Não pode ser... A molecada, não, isso aqui é violência. Por quê? Porque eles têm um repertório. Eles já viram em algum momento isso daí. E outras imagens. A gente segue discutindo. Aparece uma das imagens que eu coloco pra provocar na molecada, que é o quê? É uma mão segurando um cinto e uma criança encolhida no canto. E eu pergunto pra eles, isso é violência? É um momento que eles se olham, riem bastante. E é um momento que eu me assusto, porque eles relatam que isso... Todo mundo se vê um pouco daquela cena, né? A real é que todo mundo apanha ainda. E eu sou de uma geração, imagino que talvez a sua também seja, né? Aqui temos duas gerações um pouco diferentes, mas eu apanhei. Eu não sei se você apanhou também. Apanhei um pouquinho. Isso, né? O nível lá de casa era assim, minha mãe mostrava, né? 2 cintos, aí tinha Adelaide e Geralda. Um era mais fino, o outro mais grosso, né? Você quer qual pra resolver seu... Meu Deus, né? O meu caso era com vara de goiaba, vara de goiabeira, mas a clássica vara de goiabeira. Infelizmente clássica, né? E aí veja assim, o constrangimento que eu fico ali com eles, porque a molecada tá falando ali, em regra, que vivencia aquele tipo de violência. E o detalhe, não reconhece aquilo como violência, fala que aquilo é educação. Não, eles estão me corrigindo. Eu não estou negando a intenção, vou falar bem claramente, eu não estou negando a intenção, o ânimos do pai e da mãe ali de educar. A intenção é essa, mas o meio... Até porque muitas das vezes esse pai e essa mãe está reproduzindo um modelo que também lhe foi aplicado, né? Aí, não conhecem outro, né? Não conhecem outro, falta repertório, falta recurso, falta instrumento, né? E aí se utiliza desse instrumento, que é um instrumento violento, né? Bom, e aí qual é o problema? Que a hipótese ainda, eu não tenho uma comprovação ainda, que é o quê? Fica difícil, muito difícil para mim, explicar para uma menina que apanhou em casa, que o namorado dela mais tarde, quando xingar ela, nem bater ainda, né? Controlar a roupa dela, diminuir ela e tudo mais, que aquilo não é amor. Fica difícil, por quê? Porque ela viu na casa dela aquilo como amor. Essa violência, entende o que eu tô dizendo? Fica difícil para eu explicar pro moleque que ele depois, com a namorada dele, quando ele quiser controlar ela violentamente, aquilo ali não é amor. Entende? Então isso pra mim ainda é uma hipótese que eu vou sustentar politicamente, vou falar que olha, eu acho que tem uma relação aí, mas eu não tenho ainda uma pesquisa que faça essa relação, entende? É que às vezes a opressão ela é um pouco disfarçada de cuidado, né? De excesso de zelo. Exatamente. Na minha prática eu atuo como advogado em violência doméstica, né? Nesses casos. Sim. E via de regra é isso. Né? E são escamoteadas as violências de várias formas, ao ponto da vítima não reconhecer a violência que suporta. Do tipo, eu já atendi uma mulher que ela estava com a boca arrebentada, né? Ela mandou fotos da boca arrebentada. Caramba. E aí a gente conversando, ela já não estava com as escoriações, eu perguntava para ela, ele alguma vez te bateu? Tal? Isso para ouvir delas as agressões. Né? Ela, não, ele nunca me bateu não. Eu, pô, mas essa foto aqui, o que foi que aconteceu? Ela, não, ele me deu um tapa. E aí ele me falou que isso não é bater. Entende? Olha só. Então, essas relações, assim, eu termino percebendo a presença da violência na vida cotidiana nossa, de forma sutil, de forma mais agressiva, na diminuição, nas falas de diminuição, no controle sobre o patrimônio. Os alunos relatam, né, voltando para o tema violência doméstica, que o pai controla a grana da mãe, controla o cartão de crédito, controla o celular, vê as coisas. A mãe também, vice-versa, né? São esses controles recíprocos, assim, que eu não estou tentando não dar juízo de valor, né? Estou só tentando relatar o que a gente está vendo. Passa como ciúminho. É um romancezinho ali, dá uma aquecida, sei lá o quê. Mas espera aí, né? Assim, não tô querendo dizer como o outro deve se relacionar, não é esse meu papo. Mas muitas vezes esse aí é já o início, a centelha de um grande problema. Novamente,
Você pode ter uma relação com ciúme super sadia, pode ser sua relação, mas a gente vê muitos casos em que esse controle ele se desenrola em violência, né? E novamente, esse trabalho nas escolas, como é muito visceral, né? E a molecada, como você falou, pô, isso aqui com eles estão recebendo um monte de coisa o tempo inteiro, né? E aí, vou dar um exemplo, Silvio, da importância desse tema. Tem um psicólogo chamado Jonathan Haidt com H-A-I-D-T, né? Esse camarada, ele tem demonstrado, através das pesquisas dele em psicologia experimental tal, que a gente tem protegido tanto as crianças, desde tenra idade, que essa proteção torna elas mais vulneráveis na vida real, na vida concreta. Elas não têm recursos. Até ele mostra o exemplo do playground. O playground todo cheio de proteção, todo cheio de espuma. Se você for na Alemanha, o playground tem outra estrutura. É muito mais arriscada. Tal qual a gente deve ter tido um novo lá, era só uma barra, tal. Isso aí proporciona à criança um senso de proteção, de autopreservação muito maior, né? Isso ele vem demonstrando na pesquisa dele. E aí, qual é o outro ponto que ele demonstra? Que isso aqui, as redes sociais, devido a essa ausência de proteção, submete as crianças a um risco absurdo. Que risco absurdo? As meninas, em primeiro lugar, quanto ao próprio corpo, a sua autoestima, a sua condição enquanto mulher, né, menina, né, e em contrapartida os meninos com uma dificuldade social enorme e um ódio. Nessa sociedade da estética que a gente vive, né? Exatamente. Em que todo mundo está sendo o tempo todo estimulado a ser de uma forma, né? As meninas particularmente são vítimas disso, né? Elas sofrem muito com isso, né? Com essa ideia da comparação. Tem até um documentário, uma série que eu aconselho o pessoal a assistir, que é Adolescência, no Netflix. Sim. Que é justamente toca nesse tema, que são os jovens incels. Quando você está falando de escola, eu tenho que saber disso que está rolando no mundo, porque pode ter essa realidade no Brasil. O que é isso, incel, né? É o celibatário involuntário. O que é isso? A pessoa não consegue ter ninguém porque... E desenvolve ódio pelas meninas. Exatamente. E essa série mostra um caso que tem um homicídio de uma menina e tal, e não passa pano. É boa essa série porque ela não passa pano pro problema e não dá uma solução, não tem resposta certa para esses problemas, né? Por exemplo, a BBC tem uma reportagem interessante sobre o bullying, que é um tema que a gente trabalha, né? Que o que faz a gente virar realmente, combater realmente essas violências, não é o chegar lá e punir quem está fazendo bullying, né? Suspensão, advertência, expor, não é a punição que faz uma grande diferença. O que faz? Rodas de conversa, conscientização, troca de ideia, acolhimento, entende? A empatia, o exercício dessa solidariedade social, né? Isso aí tem um potencial muito maior de superar esses problemas que a gente tem, assim, né? E aí que a OAB Vai Escola, eu acho que ela entra nesse campo, assim, nesse meio, assim, que é da comunicação. E a gente conseguir, né, falar de temas sensíveis, né, explicando que, isso aqui é uma questão de humanidade. Não, é olhar para o outro, né, como ser humano de direito, que tem, enfim... E aí fazendo um corte peculiar, né, quanto à própria sexualidade da pessoa. Né? Nós não vivemos um tempo em que o tema sexo para os jovens é um tema alheio. Está na vida deles, eles sabem disso. A gente vai nas escolas, a gente vê nitidamente que o nosso corte é mais ensino médio inicialmente. A gente trabalha também com mais novos, né, mas normalmente ensino médio. A gente vê que eles já estão assim, com uma atividade sexual, não estou falando de vida sexual efetivamente, mas ali... Mas os hormônios estão fervilhando, né? Exatamente. Aí se conhecer, não é nosso papel ali, mas reconhecer violências, principalmente limites. Reconhecer quando que está ocorrendo uma discriminação com eles, né? Certo. Quando que está acontecendo com eles, assim, alguém está ultrapassando um limite na vida deles. E aí, voltando a temas sensíveis, né, que a gente tem hoje em dia, casos que a gente escuta, né? A gente vê na mídia, tá? A gente estava comentando antes de começar sobre essas polêmicas tolas de direitos humanos, polêmicas bobas que eu nem vou mencionar, mas vou mencionar um problema real de direitos humanos. Um jovem, né, numa escola daqui de Macaé, não vou nem dizer qual é o gênero, nem dizer qual é a escola, né? Perfeito. Mas essa jovem, tinha tentado suicídio na escola. Desculpa o tema sensível, né? Por quê? Porque estava sendo abusado em casa. E era um jovem trans que estava sendo abusado em casa porque o pai queria mostrar que, isso aqui é ser homem, isso aqui é ser mulher. Não estou definindo para poder não ter nenhuma exposição, né? Mas isso é um problema real de direitos humanos. Isso é um problema real de escola, né? O problema real de escola é salário de professor. O problema real de escola é o quê? É não ter ar-condicionado, num calor que faz aqui em Macaé, né? Isso são problemas reais. É um jovem que tem um adoecimento mental nesse nível e que deságua na escola. E é quem vai dar o suporte? É o professor, a professora. Tem formação para isso? Ganha para isso? Tem condição?
Né? Aí a OAB, assim, óbvio, não vai chegar lá para salvar ninguém nisso, mas a gente tenta estar somando com um espaço que deveria ter mais cultura, deveria ter mais esporte, né? Eu tenho uma proximidade com um artista aqui de Macaé, que eu gosto de mencionar em todos os espaços que eu vou, que é o Rota. Não sei se você conhece o Rota. O Rota, ele faz muros maravilhosos na cidade e sempre, eu gosto muito. Eu tive um período que onde alguns anos atrás, onde eu encontrava um muro dele, eu fotografava e publicava, porque ele sempre coloca umas coisas muito, muito interessantes para o jovem. E ele fala predominantemente para o jovem. Exatamente. Né? É porque é um rapaz também... Rota IP. Rota IP, exatamente. Né? Que engraçado que esse IP significa inimigos públicos, né? Eu não sabia. Significa inimigos públicos, né? Mas enfim, o que eu ia comentar em relação a esse colega, né? Toda vez eu já convidei ele algumas vezes, a gente foi às escolas com ele também para trabalhar hip hop, né? Então a gente bota uma letra de rap e conversa com a molecada sobre o que a música tá falando. O que isso aqui está dizendo? Sobre o que é isso aqui, né? E debate com ele sobre esses temas assim, né? E o Rota, ele é um colega que ele gosta de trazer músicas do Facção Central. Eu não sei se você conhece o Facção Central, que tem letras pesadas, sim, assim, né? E eu falo, até usei a expressão de pesado, eu falo com ele, pô, Rota, essas músicas são pesadas, são tristes. Ele fala assim, tá falando da realidade, Morrand. A realidade já é pesada, a realidade já é assim, densa, dura pra caramba, né? E isso se reflete na arte que ele coloca também na rua, né? E... novamente, temas que estão no dia a dia da molecada, tá na vida deles, e eles adoram, inclusive, esse colega que auxilia a gente, é um colaborador da comissão que vai eventualmente conosco, né? O Rota, tem um painel, aí veja, né? A arte tem essa capacidade de fazer as pessoas pensarem, né? Tem uma vez que eu estava na rua e um morador de rua veio falar comigo e a gente estava falando sobre grafite naquela ocasião, assim, né? Ele pra mim assim, eu vi uma frase desse rapaz, eu tava com ele, né? Ele tava distante, vi uma frase desse rapaz, parece que Deus estava falando comigo. Pois é, assim, não era a intenção do Rota, né, nessa frase específica, tal, pelo que eu conversei com ele, mas assim, a arte, né, a cultura tem essa possibilidade de ecoar dentro deles, das pessoas de forma diferente. Então levar a cultura para escola é um outro esforço que a gente faz. Porque ali, né, a real, né, como o Rapa fala, né, é só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. Assim, a escola precisa ter esse tipo de coisa que vão surgir artistas, atletas assim absurdos, né? Macaé é um celeiro de grandes atletas, né? E o grande espaço para a gestação desse processo é o ambiente escolar, né? Exatamente. É um ambiente escolar. Quando você falou de um ponto aí que eu acho que é muito sensível quando se trata de abordagem com o jovem no ambiente da escola, que é a questão do bullying. E aí você, enquanto OAB, enquanto profissional de direito, vai com um grupo para a escola para tratar diversos assuntos. E o bullying, diferentemente de alguns outros que já têm uma caracterização muito mais prática do que são, de fato, como é o caso, por exemplo, da violência, o bullying ele tem uma máscara. Porque o bullying se apega, às vezes, a algo que é real, que é sensível para quem sofre, mas que é real. O gordinho, de fato, é gordo, o magrelo de baixo, de fato, é magro, a dentuça, de fato, é dentuça. Esses fatos são reais, eles estão ali, eles fazem parte daquela pessoa. E aí, eu te pergunto o seguinte, como é que é, quando você chega para esse jovem, sacaninhas, porque o jovem é tão perverso quanto é sacana, e esse sacaninha pode ser também muito malvado, ele entende o quanto inoportuno é a ação dele quando ele pratica o bullying, ele entende que ele está fazendo mal, ou ele resiste achando que tudo sempre é uma brincadeira. Sua pergunta tem várias camadas, Silvio, várias camadas. Eu precisaria também de um psicólogo, uma psicóloga comigo aqui para fazer essa análise junto, né? Eu vou de trás para frente do que você falou. Primeiro, começando a falar desse sacaninha ali, que eu acho que esse sacaninha, usando Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Quando a educação não é libertadora, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Grande chance do sacaninha, na verdade, ele fazer uma leitura de que isso, ou seja, essa zoeira é uma condição de poder ali naquela dinâmica, né? Inclusive, a gente já fez dinâmicas com a molecada que provocou neles falas. A gente fez um grupo de conversa com meninos em que veio de um deles, né? Eu perguntei, quando a gente sacaneia os outros, tal, como é que a gente se sente? Aí a molecada foi falando, tal. Eu falei assim, por que a gente sacaneia? Porque tem um outro que sacaneia. E aí esse outro, como é que você vê esse outro? Vê ele como brabo,
como o grandão. Mas ele é grandão mesmo, ele é brabão mesmo. Eu penso, não, ele é um babaca. E aí... Mas o grupo tem sempre um fator irradiador, né? Irradiante. Exatamente. Que é o que dá o start no processo. E aí vem esse de trás pra frente que eu tava falando, em relação a ver uma realidade. E aí, pô, tem lá um dado da realidade, aí o cara vai lá e brinca, zomba com aquilo, né? E aí na nossa sociedade o conflito não é bem visto. Então a gente aprende o quê? A brincar. A molecada fala disso. Eu pergunto pra eles, como é que você reage bem a uma zoeira, um bullying? Como é que você faz? Ah, não, você tem que, o cara tem que saber lidar, né? Tem que saber, Você citou o exemplo, a dentuça é dentuça. Eu sou cabeçudo, meu nome é feio, então assim, desde novo eu sofri com... Era Mohamed, Morro Grande, Munhá, era aquele cabeça de Paraíba, por ser paraibano também, né? Então isso sempre existiu. Eu como homem, meu pai me ensinou a reagir desse jeito, só que o tempo é outro. O tempo é outro e esse tipo de dinâmica não é mais tolerada, por quê? Eu, Mohamed, viu o que eu mencionei, eu tive meu pai, que me ajudou a lidar com isso aí. Não que se a pessoa não tem pai, ela não vai conseguir. Não é isso que eu estou dizendo. São probabilidades, são potencialidades que tem ali, né? Então o que a gente, quando surge esse tipo de caminho aí que a gente vai discutindo, a gente vai provocando a molecada a refletir sobre o que eles estão criando ali, né? E principalmente como que eles podem agir. A pergunta que a gente faz é, o que é ser responsável nesse quadro? Ou seja, eu estou vendo acontecendo. Eles acham, aí no início eles acham ser responsável não participar, só isso, eu não participo. Mas peraí, você está se omitindo naquele quadro. Poderia ser contigo, né? É com seu colega que você ama, que você está vendo. Se ele ri, é porque a brincadeira foi tudo bem. Aí eles mesmos falam, não, porque às vezes ele está rindo para disfarçar. Então como é que a gente faz? A gente vai trabalhando com eles a consciência no nível de perceber assim, não é que não pode zoar, não é que não pode brincar. Brinque, mas pergunta, tá tudo bem? Como é que foi essa brincadeira pra tu? E aí e tal? E perceber limites, né? Isso aí não é uma varinha mágica em que a gente faz o trabalho na semana seguinte acabou, não tem mais. Não é assim, não funciona isso, né? A gente tem que ter pretensões assim, de longo prazo, de um trabalho contínuo. A OAB faz um trabalho, a instituição a escola faz um trabalho contínuo, tem maior potencial, né? Tem que haver, na real, investimento para enfrentar isso. Porque assim, aqui a gente teve alguns eventos tenebrosos, tipo aquele lá de Realengo, não sei se você se recorda, né? O camarada entra armado lá, o garoto, faz um salseiro, né? Já tivemos em Suzano, teve um outro caso também assim, né? Espírito Santo recentemente. E assim, aqui no Brasil, e aqui em Macaé, algum tempo atrás, teve um boato, né? Graças a Deus foi apenas meramente um boato. Nos Estados Unidos, que é uma nação que a gente se inspira muito, né? Inclusive nossas instituições se inspiram muito, né? Nossos ministros do STF, se você for ver o currículo deles, eles são formados lá, né? A pós-graduação dos caras é lá, nosso judiciário, nossa cultura jurídica. O modelo do liberalismo, né? Exatamente. Inspirado no liberalismo americano. Exatamente, esse é um modelo muito nosso, né? E isso eu tô falando desse aspecto jurídico que é a nossa cultura também, a gente se inspira muito nesse modelo central. E assim, a realidade educacional dos Estados Unidos é de tiroteios constantes. Essa é real. O cara compra fuzil no Walmart. Compra fuzil no Walmart. Doido. Eles estão desenvolvendo quadros à prova de bala. Entende? Quadro, ao invés de ser um quadro negro normal, uma lousa que o cara vai escrever, tal, passar a matéria, o que importa não é se a caneta é boa para aquela parede, é se você vai aguentar tiro. Será que aguenta 762? Aqui. É muito louco. Muito louco. Assim, a gente tem uma realidade no Brasil que assim, são outros afetos que mobilizam a nossa educação. Eu fico pensando nisso, nessas inspirações que a gente tem, assim, né? E vendo o olhar da molecada, né? Que é outro aspecto que a gente debate com eles, assim, boas referências, né? Esse aspecto, assim, de boas referências, a gente tenta trazer isso com eles ali na troca mesmo, né? Desde cultura pop, eu tô falando nesse sentido mesmo, né? Que eu acho que é importante, a carência que a gente tem, né? No caso do conflito que eu mencionei, do bullying e tal, e da presença do meu pai, outro tema que aparece muito nas escolas, a ausência paterna. Né? Eu acho que a gente deveria ter uma mobilização muito maior na nossa sociedade, falando de Macaé mesmo, né? De presença paterna na vida dos jovens, né? Tem inúmeras pesquisas que mostram que a criança, o adolescente que tem o pai presente tem desempenho melhor nas escolas, tem maior segurança, tem um desenvolvimento de saúde mental muito melhor, enfim. Os ganhos são absurdos. Eu sei disso na minha vida pela presença do meu pai, né? E olhando para a molecada, os conflitos que eles têm, as inseguranças, assim, e nas rodas de conversa com os meninos, eles falam, não, eu fico de boa, quando tem um problema eu vou lá e falo com o meu pai, né? Óbvio, né? Não tô querendo aqui ser só, essa aqui que é a resposta, eu tô querendo ampliar a discussão sobre esses temas, né? É o que a gente tenta fazer
prioritariamente nas escolas, não é fechar os assuntos. Né? Ter resposta é mole, né? O interessante é abrir novos horizontes de reflexão, penso eu. Assim. E propor soluções, encaminhamentos, né? Eu acho esse trabalho da OAB, da subseção da OAB aqui em Macaé, fantástico, assim, merece super parabéns. As escolas normalmente procuram e pedem, ou vocês aleatoriamente escolhem unidades escolares para visitar? Como é que é essa dinâmica? Silvio, excelente sua pergunta. Eu vou aproveitar para fazer tipo um merchan mesmo, olhando. Isso. Pode fazer nesse esquema? Olha, nessa câmera aqui mesmo. Nessa aqui mesmo? Então, nessa aqui. @15OAB nas escolas. A gente tem um Instagram agora, né? Que @15 OAB nas escolas. Isso, 15 remete à 15ª subseção, Isso. que é a nossa subseção daqui, que o Silvio comentou inicialmente. A gente agora, porque antes a equipe era muito pequenininha, era eu e mais um ou outro advogado que tinha ali, porque é um trabalho voluntário. Então, a gente tem um ganho muito grande, um ganho pessoal, um ganho de eloquência, um ganho de oratória, não sei de oratória, de articulação e tal, mas é um trabalho voluntário, tem que acreditar muito naquilo ali. Então, quem quiser, primeiro, vou primeiro coletar voluntários. Sim, né? claro. Eu sou jurista, sou advogado, eu quero exercitar minha oratória, quero estar com um grupo desse e tal, quero estar atuando, né, em termos de cidadania, procure a gente, @15OAB nas escolas, né? Manda uma mensagem pra gente, você vai ser muito bem recebido. E também como é que a gente tem funcionado até hoje, né? Tanto a gente procura as escolas, que a gente já, por exemplo, ontem eu fui no Polivalente. E aí tive até uma epifania muito louca lá, que eu encontrei com uma professora minha da 5ª série, 2001, que eu tive a Martinha. Eu me emocionei e tal, enfim. Tem casos que a gente vai na escola mesmo, já estabelece um diálogo, ou algum professor, algum coordenador faz o contato. Pode fazer também pelo Instagram, @15OAB nas escolas, né? Mandando uma mensagem, certamente a gente vai conseguir organizar uma agenda, que não seja para agora, a gente está organizando esse segundo semestre, por tema mesmo, né? Pela demanda das escolas. Porque é possível que tenha alguma demanda que a gente não tem material pronto. A gente pode tentar elaborar. Teve uma vez que a gente foi participar, né? Mas nesse caso foi eu sozinho. Era de uma feira da escola, né? Uma feira cultural da escola, e eu organizei um júri simulado. Olha aí, então, que bacana. Uma coisa assim, coletando advogados para o nosso campo, né? Então, eu peguei um caso lá bem dúbio, né? E separei em grupo de acusação, defesa, tal, fui provocando eles aí. Enfim, pra molecada aquilo também foi muito legal. Isso é muito bom. Você falou agora que você me remeteu uma memória aqui que há muito tempo não me ocorria, que estava perdida. Lá na minha 6ª ou 7ª série, não sei, na antiga denominação, né? Lá no Colégio Bandeirantes, ou no Colégio Pio XII, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, a gente foi a um júri. Nós fomos ao fórum assistir a um julgamento, uma coisa qualquer. E assim, a ideia foi muito estimulante anteriormente, por causa daquela ideia que você tem dos julgamentos das novelas, né? Dos filmes, e a primeira decepção foi perceber que o julgamento é algo muito lento quando você é muito jovem, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Eu acho que os jovens precisam ter, os garotos, as meninas precisam ter essa experiência com o mundo real um pouco, e também, penso eu também, para ver algo que pode estar fora do radar, que ela pode se ver ali. Caramba, direito. Poxa, eu gosto disso. Legal isso. A gente vê o brilho deles. Eu, particularmente, Silvio, não gosto dessa indumentária, dessa skin advogado. Não é uma coisa que eu curta muito, né? Mas é uma coisa que caracteriza, é um aspecto que caracteriza simbolicamente a nossa profissão. E é legal ver os olhinhos deles brilhando quando a gente está falando que a gente é advogado, eles vão se inspirando, assim. Cria esse desejo que às vezes não está no horizonte deles, né? Não sabem como funciona, né? Infelizmente, a gente tem uma molecada que tem um horizonte muito encurtado. E aí, conhecer essas instituições, fazer essas pontes, né? Eu acho que são caminhos interessantes, amplia pra caramba. Porque às vezes o moleque vê ali, o moleque, a menina, né? Vê ali uma possibilidade, se enxerga ali na gente e diz assim, poderia fazer isso daqui, né? E de fato, né, o júri, a justiça, ela tem um ritmo que a gente tem que se adaptar para entender aquele ritmo, a formalidade e tudo mais. Principalmente no júri tem uma teatralidade peculiar, né? Mas dependendo do júri é bem interessante pra molecada, né? Porque vira um espetáculo, né? Em alguns momentos, dependendo do júri que é feito. Mas são instituições reais que resolvem a nossa vida, decidem a nossa vida e que infelizmente estão distantes. Então, essa experiência que você teve te aproximou, né? Descortinou o universo ali para você. Eu acho que é legal, né? Tem até, de vez em quando, pessoal, alguns alunos são levados pela professora Michele do GID
ela leva os alunos lá na Câmara, né? Para conversar com os parlamentares já vi e tal. Também. É uma iniciativa, né? A Câmara, inclusive, tem uma iniciativa muito bacana, que é o Parlamento Mirim, né? Isso é ótimo. Na minha opinião, é ótimo porque, novamente, aproxima, né? E a gente vive uma cultura muito apática quanto à política, né? Uma sensação de ineficiência, de que não adianta e tal. Mas, pô, se você já parte desse pressuposto, se você não se engaja, não tenta se envolver e tal, realmente não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito, né? Assim como a iniciativa da OAB nesse sentido, eu acho que a Câmara tendo esse tipo de trabalho, eu acho que é fundamental. Né? Para fechar, eu queria tocar num ponto. Ele é um pouquinho sensível, mas ele se faz muito necessário. Quando você vai para a escola pública e vai falar com o jovem, com a menina, com o menino, você vai se deparar com muitos jovens que moram em comunidade. As comunidades vivem uma dicotomia que é uma relação de amor e ódio, de proximidade, embora com alguma distância, com o crime organizado, notadamente o tráfico de drogas. Tráfico de drogas esse que tem um agente, né, que é o chamado traficante, que também tem uma relação dúbia, porque quase sempre ele é oriundo daquela comunidade, então ele está imiscuído ali naquele tecido social, ele tem ações de benemerência, ações de assistência e, ao mesmo tempo, também ele é um mau elemento. Você percebe o jovem lidando de maneira duvidosa, sem conseguir se situar bem com essa questão da presença do tráfico de drogas na comunidade, o tráfico que é uma atividade à margem da lei, obviamente. Tema sensível, tenebroso, horroroso, tal, principalmente pelo que eu contei aqui antes, né, de como que é a própria relação deles com a residência e as violações que eles têm constantemente. A residência é só um exemplo, né? Mas a precariedade, a precarização, ela é constante na vida dessa molecada. Eu gostaria de dizer aqui categoricamente que eles veem com certeza que esse é um caminho errado e ponto. Eu não consigo dizer isso. Né? Não aparece com tanta franqueza deles uma romantização do movimento. Eu não vejo neles claramente uma romantização, mas também não vejo neles uma repulsa, entende? Então é realmente... Não há uma reprovação absoluta. Não, é ambíguo. Né? É ambíguo, né? As camadas é uma zona turva. Acho que rola um pouco aquela ideia de que mas só existe o traficante porque tem um consumidor. Isso meio que endossa, né? Não, tem isso. Tem o fato de que o que é o Estado ou outras possibilidades são muito distantes, ou o que aparece do Estado é só violência, é só repressão, e não outros caminhos, não cultura, não esporte, né? Uma bolsa atleta, uma bolsa artista, enfim, outros caminhos, né? não se apresentam para eles. O que apresenta é o quê? Aquele lá tem poder, na real. Aquele camarada ali, e aí novamente, meu olhar vai muito pro universo masculino, principalmente por ser homem, né? Aquele cara ali, me desculpa o termo, né? Mas ele vai pegar alguém. Aquele traficante ali, ele no baile, ele na comunidade, ele pega alguém. Ele se olhando, o moleque, ele vai dizer o quê? Vou trabalhar... Ele promove até justiça. Ele é o poder ali, né? Então a gente repara nisso, né? Mas quando a gente começa a perguntar mais profundamente sobre isso, a gente teve a oportunidade, iniciativa de alguns alunos meus, de trabalharem o tema da tortura, e aí eles pegaram com paralelo da ditadura e fizeram um paralelo com o Tribunal do Crime, para levar para a molecada. Na parte da ditadura, a molecada meio que nem ligou, parecia uma coisa muito distante. Eles não sabiam que iam falar também do tráfico, né, do Tribunal do Tráfico. Quando virou para isso, e é que eu acho importante fazer a consideração que tanto tráfico quanto milícia, tá? São grupos armados, é um poder paralelo, enfim, de subjugação, blá blá blá. Quando virou para a situação do Tribunal do Tráfico, teve um menino que ele deu uma aula. Ele explicou como funciona, quem não sei, e a gente provocou eles. Isso aí é justiça? Isso aí parece promover uma justiça ali dentro do espaço? Não, eles não. É vingança. E toda uma a partir das perguntas vem alguma resposta com um pouco mais de suporte, um pouco mais de base. Mas como eu falei, eu gostaria que o quadro fosse de desencanto por isso. Não é de desencanto. Né? Eu não consigo dizer isso daí. Na prática não é. Na prática não é, porque assim, se tivessem mais oportunidades, né? Eu não estou querendo justificar, estou longe de mim disso. Isso é um quadro muito geral que ultrapassa o meu poder, ultrapassa o seu, né? Mas eu não posso olhar para esse moleque e dizer que é a escolha dele exclusiva e pronto. Não. Tem a escolha dele, mas tem um quadro geral. Eu tomo várias escolhas ao longo do meu dia que são pelas circunstâncias do dia e não porque eu quis conscientemente. Né? Eu posso te fazer mal uma vez ou outra assim, sem querer.
né? Tô dando um exemplo, um paralelo meio distante, mas seria isso. A gente faz várias escolhas por circunstâncias gerais, né? Variadas. Bom, eu acho muito bacana isso que vocês fazem, parabéns. Mando o nosso abraço aqui aos integrantes desse grupo. E você que é coordenadora, diretora de escola, professora, tem interesse em receber a OAB na escola para conversar com os alunos, para levar noções de cidadania, de pertencimento, de direitos e também de deveres, porque os dois caminham de mãos dadas, @15OAB nas escolas. Isso, não é isso? @15OAB nas escolas no Instagram. Você pode entrar lá, ver direitinho, tem uma agenda, manda um direct, estabelece um contato, convida o pessoal da OAB que eles vão ajeitar isso aí numa agenda para poder atender, porque essa é a missão, falar com o jovem e formar uma consciência mais cidadã, né, Mohamed? Exatamente. O jovem já é um trabalho que a gente já tem estruturado, já está desenvolvendo, mas nós queremos expandir, né? Como eu falei, convidando os colegas advogados também, né? Sim, então, por exemplo, a gente está começando a desenvolver um trabalho mais voltado para a infância, mas não para falar diretamente com a educação infantil e tal, mas talvez com os pais. Fazer um trabalho voltado para os pais, para o corpo docente, de repente, mas isso também depende de um diálogo com a instituição escola, né? E aí eu faço até um chamamento, se você também é um psicólogo ou um graduando de psicologia, já entende que tem interesse, por exemplo, pela psicologia forense, por que não? Sim. Chegar junto também, somar com esse grupo, né? Sim. E também a psicologia também tem uma atuação na escola, né? Sim, então, existe totalmente, psicologia escolar. Então ali é um espaço super bem-vindo pra gente, de outros campos do saber, né? Super bem-vindos. Mohamed, eu queria muito agradecer, parabenizar o trabalho do OAB, esse grupo que você coordena lá com os teus colegas, a doutora Gleice também, um grande abraço. Eu a conheci na época quando o ex-presidente da subseção, Fabiano Pascoal, hoje vice-prefeito de Macaé, tomou posse, né? Eu estava lá no evento no Salão Nobre da Câmara e a conheci à época e desejo sucesso aí para vocês. Parabéns por esse trabalho. Hein? Muito obrigado, Silvio. Novamente também agradecer, como você mencionou, a própria Ana Gleice, né? Mas a gestão da OAB, que é uma instituição respeitada aqui, que abre esse espaço tão importante para a gente enquanto advogado, né? Os graduandos também, mas eu acho principalmente para a sociedade macaense. A comunidade macaense ganha muito, penso eu, com essa instituição. Né? Anote aí, professora, diretora, coordenadora pedagógica, E agora 15 OAB nas escolas. @15, eu me perdi, rapaz. 15 OAB nas escolas. Chama o pessoal lá para passar essas noções bacanas para toda a juventude. O nosso Culturando, como eu sempre digo, é isso, a gente tratar de cultura. Hoje a gente fez uma variação do que é cultura a partir da disseminação do conhecimento, da cidadania, do senso de pertencimento, que é muito importante que seja levado para todos, principalmente para a juventude. Eu lembro a você mais uma vez, se você não é assinante do canal TV Câmara, assine o canal, ative o sininho das notificações para que esse conteúdo chegue até você, você seja notificado de que tem vídeo novo no canal. Esse podcast aqui, manda para todo mundo, manda para geral, espalha aí para a garotada, para os amigos, grupo do trabalho, grupo do futebol, grupo da família, para todo mundo saber que tem essa iniciativa bacana da OAB Macaé aqui na nossa cidade. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, você sabe. Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você! Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.